lavagem de capitais. Aqui, essencialmente, não creio que não seja o caso de ler o slide, mas, efetivamente, ele agrega este elemento de sentido ao tipo penal. Ou seja, ocultar não é esconder, simplesmente. Ou seja, quem cava um buraco atrás da sua casa e esconde dinheiro no pátio, enterra esse dinheiro, não está lavando dinheiro. Talvez pelo contrário. E tampouco quem gasta o dinheiro não está lavando esse dinheiro. Aqui o STJ fala de um ânimos, de uma intenção especial. Podemos dizer mais, e essa foi uma decisão que, um determinado tópico da denúncia, também foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a caracterização da lavagem, eu preciso ter algo que aqui, sem nenhuma pretensão de precisão jurídica, eu diria, nós temos que ter a alma do crime, que é o processo de conversão. Há um dinheiro sujo, que depois deste processo, ele aparece como se fosse um dinheiro havido licitamente. Este é o objeto de preocupação. E por ser este o objeto de preocupação, nós temos que efetivamente olhar para o tipo com esta áurea que o cerca. Razão pela qual o ocultar do artigo 1º da Lei de Lavagem não é igual ao ocultar de 1940 do crime de receptação, onde se eu escondesse eventualmente uma bicicleta na garagem da minha casa, uma bicicleta que tivera sido furtada, eu talvez estivesse praticando um crime que é contra o patrimônio. Aqui não. Uma discussão de bem jurídico que pode ser depois retomada, mas efetivamente hoje eu tenho uma expansão criminalizadora bastante sutil. Vejam a diferença entre a Lei 9.613 na sua versão original, que aí está, e com a modificação havida em julho de 2013. Esse é um típico caso em que menos é mais. Foram revogados todos os incisos que, de alguma forma, circunscreviam a lavagem a um momento, né, seja a determinados delitos, e hoje, ocultar ou dissimular a natureza de valores provenientes de infração penal passou a ser, pelo menos formalmente, lavagem de capitais. Como nós saímos dessa? Como nós fazemos com o cliente na instituição financeira, que nós sabemos que é um empresário bem-sucedido, mas, eventualmente, parece que a conta é abastecida com algum recurso que talvez não tenha sido oferecido ao fisco. É dinheiro limpo, mas vou rejeitar o depósito. Mas, mais do que isso, vou responder por lavagem de dinheiro? Como é que nós estruturamos essa resposta? A primeira pergunta, na verdade, essa questão, Beatriz, eu acho que eu tenho hoje um mestrando, a PUC, que está pesquisando exatamente isso. Temos a pretensão de tentar dar uma resposta consistente, mas ela não será rápida. Esse trecho é da exposição de motivos da Lei de Lavagem de Dinheiro, em 1998. É fato que, de alguma forma, ela pode se dizer prejudicada, mas, assinada pelo ministro Nelson Jobim, à época ministro da Justiça, explicava a Sua Excelência por que sonegação fiscal não podia ser considerado crime antecedente de lavagem de dinheiro. A resposta, justamente porque não é esta a áurea do crime. Um dinheiro produto de sonegação fiscal, na verdade, é um dinheiro oriundo de uma atividade lícita. Ou seja, o dinheiro não suja a partir do momento em que ele não foi oferecido à fiscalização. Este foi um dos motes que, efetivamente, trabalhamos, pelo menos buscamos trabalhar na Ação Penal 470, que é justamente a indicação de que o dinheiro em si tem que ser ilícito, ou seja, procedência ilegal. E o fato de ele não ter sido oferecido oportunamente à fiscalização não o caracterizaria como tal. Sinceramente, acho um argumento importante para que nós possamos pensar na redução teleológica do tipo penal, mas é algo que não há hoje, momentaneamente, com essa expansão de criminalidade e sentimento de impunidade, não há a menor condição de efetivamente nós desenvolvermos isso junto
do ambiente jurisdicional. E aí, então, o último ponto, e esse que efetivamente gostaria de colocar aos senhores. Então, como ficamos em relação àquele depositante? Aquela pessoa que está agasalhando recursos, mas que não parecem estar acompanhados de uma suficiente base de declaração. Bom, o crime, Lei 8.137, crime contra a ordem tributária, diz que a infração é suprimir ou reduzir tributo. Suprimir ou reduzir tributo, mediante uma das condutas arroladas no artigo 1º. Coloquei apenas as duas primeiras. 99% das denúncias estão calçadas nestes dois incisos. E precisamente aqui é importante atentarmos para o fato de que o crime não se consuma do inciso em direção ao caput, mas do caput em direção ao inciso. Ou seja, só se consuma o crime contra a ordem tributária quando houver a supressão ou a redução do tributo. E não apenas quando houver uma omissão de informação à autoridade fazendária. Não apenas quando houver uma fraude à fiscalização tributária. É preciso que este meio redunde efetivamente num resultado econômico, ou seja, na redução, na supressão ou redução da receita pública. E quando isso se dá? Quando o comerciante não emite a nota fiscal? Quando vence o período de apuração do tributo? Quando, na verdade, eu devo fazer a minha declaração de renda? Em nenhuma dessas hipóteses. O Supremo Tribunal Federal, depois de muitos anos de discussão, editou uma súmula vinculante, e é vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, portanto, dizendo que só se tipifica, ou seja, só se caracteriza, só se consuma o crime contra a ordem tributária, vou mostrar para vocês aqui, previsto neste artigo 1º da Lei 8.137, está escrito de forma negativa, não se tipifica o crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Então, me desculpem, mas a pessoa que acaba de agasalhar um recurso sem que tenha suporte documental, contábil, etc. e tal, e leva este recurso para o Sistema Financeiro Nacional, não estou dizendo que seja bem-vindo. Longe disso. Mas eventual não reporte dessa operação não poderia tecnicamente significar responsabilidade penal por omissão, por eu não ter comunicado uma operação de lavagem de dinheiro. Porque lavagem de dinheiro não há, na medida em que não há o crime antecedente.